Bom dia, queridos. Tá tudo bem? Amém. Que bom poder estar aqui nesse domingo pela manhã, ver cada um de vocês e poder reafirmar que o Senhor é bom. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Nós temos dedicado os domingos pela manhã para falarmos sobre o mover do Espírito. Especificamente a respeito de como a gente responder, como a gente receber e como a gente se mover junto com o Espírito. Hoje eu quero trazer luz, explicação, um ensino sobre algumas coisas que acontecem em meio ao mover do Espírito, que de vez em quando nós somos questionados a respeito disso. Em alguns momentos a gente precisa lidar até com uma certa, eu nem digo vocês aqui, mas de pessoas que questionam esse mover, principalmente quando acontecem coisas como cair, né? Eu acredito que todos aqui que estão no dia a dia da igreja já viram essa experiência a respeito de cair, que a gente chama de cair no espírito, né? Eu quero esclarecer a respeito disso. Também quero falar sobre o rir no Espírito, né? Alguns chamam, eu particularmente eu não gosto dessa expressão, a unção do riso, porque a unção na Bíblia é a unção do Espírito Santo, né? Mas eu quero explicar um pouquinho o que é isso, por que as pessoas elas começam a rir. Eu quero trazer uma base bíblica para isso, porque muitas pessoas acham que isso é demônio, mas você vai perceber que riso e alegria estão relacionados com o reino de Deus. O inferno não será um lugar de riso. O inferno será um lugar de... Então é mais bíblico você rir no culto do que chorar. Tem gente, pastor, então nunca mais vou chorar. Não, calma, irmão. Calma, quis dizer. Tem que entender. Então eu vou falar sobre o rir no Espírito. E vou falar também sobre algo que acontece também aqui na igreja. Talvez uma intensidade menor. Mas quando a unção está sobre as pessoas, algumas pessoas elas começam a tremer, a chacoalhar. E eu quero trazer um fundamento. Será que isso está na Bíblia? Será que isso não está? Então nós vamos falar sobre isso. Amém? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Cadê os caderninhos e as canetas aí para cima? Deixa eu ver. Vocês dão orgulho ao seu pastor, viu? Então anote o tema aí. Provando os poderes do mundo vindouro. Vamos lá. Provando os poderes do mundo vindouro. Eu gostaria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 6. Eu quero destacar duas expressões que nós temos. Uma expressão está no versículo 4 e a outra expressão está no versículo 5. Eu não vou falar da doutrina que o texto está falando, porque vai ficar isso para um outro momento, mas eu sei que o Espírito Santo vai nos guiar para esse momento, onde nós vamos ensinar, tratar a respeito da possibilidade da perda da salvação. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, não é o nosso tema hoje. Mas eu preciso destacar duas expressões que estão aí, uma no versículo 4
e outra no versículo 5, que diz assim: é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. Primeira expressão é essa. Repita comigo: provaram o dom celestial. Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Que o dom celestial, ele é provado por nós aqui na terra. Logicamente, que quando estivermos no céu, quando estivermos na glória, nós vamos desfrutar do dom celestial numa plenitude. Mas aqui na terra, nós já temos a possibilidade de prová-lo. Nós já temos a possibilidade de prová-lo. Você já tem a possibilidade de, aqui na terra, experimentar coisas que são reais no céu. E reforçando, aqui na terra nós estamos experimentando numa medida, e no céu nós vamos experimentar numa plenitude. Mas creia nisso. Tem coisas que você já pode começar a desfrutar. Versículo 5. E experimentaram a boa palavra de Deus, e os poderes do quê? Do mundo vindouro. O que é esse mundo vindouro? O que nos aguarda? Você já sabe, é o milênio, depois o novo céu, a nova terra. Então este é o mundo vindouro, e a Bíblia diz que esse mundo vindouro tem isso. Só que eu e você, por sermos filhos de Deus, por termos o Espírito Santo, nós já podemos antecipar esses poderes aqui na terra. Nós já podemos experimentá-los. Você já tem uma entrada do prato principal. Agora, quando você vai no restaurante, porque tem restaurante que é assim, né? Você tem a entrada, você tem o prato principal, e você tem a sobremesa. Nós estamos em qual momento dessa refeição? Ok. Ainda tem o prato principal e ainda tem a sobremesa. Mas a entrada já está boa, não está não? Mas guarda espacinho para entrar mais aí. Porque o melhor está chegando ainda. Então a Bíblia diz sobre experimentar os poderes. A Bíblia diz sobre você provar, degustar o dom celestial. Ela está ensinando para mim e para você que é possível na nossa vida terrena nós recebermos uma medida daquilo que vai ser desfrutado plenamente no céu. No milênio, porque no milênio nós vamos ter corpo glorificado. Aí no milênio você vai receber uma missão, Deus vai falar assim, fulano de tal, você vai, então seu corpo glorificado, você vai fazer igual Jesus, você vai entrar e sair de lugares, parede não vai ser mais problema para você
Você vai conseguir se transportar instantaneamente para lugares, assim como aconteceu com Filipe, que provou desse poder do mundo vindouro. Ele estava na estrada de Damasco, ali ele pregou, batizou, depois ele foi arrebatado, transladado para Azoto. O que é isso? É um poder que teremos no mundo vindouro. Você não vai precisar mais gastar dinheiro com passagem. Você vai pensar assim, ó, tem irmão agora que vai dar glória. Eu sei quem é a pessoa. A pessoa vai estar assim, Nova York. Não aguentei não, cunhada. Estou brincando com ela. Mas vai ser um poder do mundo vindouro. E você vai perceber na Bíblia que existem provas. Homens de Deus, mulheres de Deus, que provaram coisas. Que vai estar disponível na sua plenitude para nós no mundo vindouro. E eu creio que essas manifestações acontecem porque nós estamos provando, experimentando do dom celestial. Estamos provando dos poderes do mundo vindouro. E nós estamos ainda limitados por um corpo carnal, por um corpo terrestre, e você sabe que o seu espírito já foi salvo, você sabe que sua alma está sendo salva, à medida em que você está renovando a sua mente com a palavra, mas o seu corpo, esse corpo que você tem, não tem jeito para ele, você vai receber um corpo novo, um corpo glorificado. Esse corpo que nós temos, ele não consegue reter o poder de Deus. Esse corpo carnal, natural, humano, ele não pode se sustentar diante de um toque da glória de Deus. Quando eu e você tivermos um corpo glorificado, envolvido em glória, com a glória de Deus, e aí nós vamos ter a plenitude daquilo que nós provamos em momentos onde a unção do Espírito Santo está manifesta, e apesar de nós não vivermos pelo que sentimos, mas sabemos que existem momentos em que a unção nos toca e nós realmente começamos a sentir algo em nosso corpo. Então, eu já estou explicando para você por que as pessoas caem no poder. Porque o poder de Deus em contato com o nosso corpo carnal, natural, esse corpo que é uma casa terrestre, onde o Espírito Santo, ele está dentro de nós, do nosso espírito, mas essa casa, ela não suporta a glória, a manifestação do poder sobre ela o tempo todo, Por isso que eu e você, mesmo tendo o Espírito Santo dentro, nós não vivemos 24 horas sobre a manifestação do Espírito Santo sobre nós. Porque senão você não conseguiria sair para trabalhar, você não conseguiria andar para pagar suas contas, não conseguiria resolver suas situações. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter que lidar com isso. Mas é a vontade de Deus, e hoje pela manhã eu estava orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração, para que eu dissesse essa frase: diga ao meu povo, que eu quero que eles provem daquilo que está aguardando eles.
Deus quer que você experimente uma medida daquilo que vai estar preparado para nós. Então por que as pessoas caem no poder? Eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 18. Eu quero colocar um fundamento bíblico para isso e responder essa questão, porque alguns grupos denominacionais afirmam que quando cai é porque está endemoniado. Isso não é verdade. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com os seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta, alguns guardas dos principais sacerdotes dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Agora versículo 6. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e... Quando Jesus abriu a boca e disse: sou eu, houve uma liberação de poder, tocou o corpo daqueles homens. Você sabia que isso funciona fora da igreja? Não gostei desse. Aqueles homens foram até Jesus para fazer o quê? Prendê-lo, matar. Jesus usou força física, ele abriu a boca e liberou glória, poder. Aqueles homens recuaram e... ok. Eu quero lembrá-lo que Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas obras que ele. Você imagina usar isso aqui na hora que alguém chegar para você a um assalto? É sério. Se você aprender a ficar consciente do poder que está dentro de você, e quando em momentos de perigo você abrir a boca, aqueles que te ameaçam vão ter que recuar e cair por terra. Eles não prenderam Jesus, Jesus se deixou ser levado por eles. Eles recuaram e caíram. Se Jesus quiser, ele dava uma carreira ali, ó. Mas vamos voltar para a ênfase dessa manhã. Então você veja, eles caíram no que a gente chama no poder. E veja aqui que foi Jesus que fez isso. Jesus disse, e eles caíram. Um outro texto que eu quero mostrar para os irmãos está em Mateus capítulo 28. Onde nós vamos ver também esse fenômeno. Mateus capítulo 28, versículo 1. Aleluia. Eu acredito que nós precisamos trazer fundamento para estas coisas. Eu não quero simplesmente que as pessoas caiam aqui na igreja, mas nós queremos que a igreja esteja ensinada a respeito dessas coisas. Porque eu não quero que vocês sejam abordados aí na rua e alguém fala assim: eu sei que as pessoas caem na sua igreja, você sabia que isso é demônios? E você ser levado por esse tipo de argumento. Então eu estou fundamentando estas coisas, amém?
Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Você vai perceber que os anjos de Deus estão envolvidos nessas manifestações. A Bíblia não diz explicitamente, mas quando Paulo e Silas estavam na prisão, e que tremeu aquela prisão, que se abriram, particularmente, eu creio, um anjo de Deus está envolvido nisso. Então veja que a descida do anjo causou um tremor naquele lugar. Mas vamos continuar. Houve um grande terremoto, pois um anjo desceu do céu. Chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago. Irmãos, eu acredito que nós estamos vendo anjos com mais frequência do que aquilo que a gente consegue perceber. A igreja ela é composta de homens, mulheres, crianças, mas também é composta por anjos. A sua aparência era como um relâmpago. A sua roupa branca como a neve. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como? Você já viu alguém morto ficar em pé? Como? Então, diante daquela manifestação gloriosa do poder de Deus para ressuscitar Jesus naquela manhã, o que aconteceu com aqueles guardas? Caíram. Agora você imagina quando eu e você, que temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, estendemos nossas mãos, impomos as mãos para a cura, para a libertação, e aí há uma liberação de poder. O que vai acontecer com aquela pessoa? É mais do que normal. Uma terceira base bíblica para você. Atos capítulo 9. Então veja que os guardas, eles provaram, através de Jesus, os poderes do mundo vindouro. Jesus, ouça isso, Jesus aqui na terra, ele fluía nos poderes do mundo vindouro. Vem os guardas para prendê-lo, matá-lo. Jesus não saiu correndo. Quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Aí Jesus fala, sou eu. Os caras andam para trás e caem. Jesus vai ser sepultado. Vai um grupo falar assim para Pilatos, olha, esse embusteiro, a Bíblia usa essa expressão, disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Vamos colocar ali um grupo de soldados para que os seus discípulos não venham e roubem o seu corpo e aí cause um problema maior. Então os soldados estavam ali na tentativa, com o objetivo de impedir que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Mas o poder de Deus se manifestou naquele lugar, ressuscitando Jesus, e eles não suportaram em pé aquele poder.
Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, mantendo ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o levassem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Nós podemos ter mais do que cair, rir e tremer. Nós podemos ter luzes resplandecendo do céu também. Nós podemos ter terremotos com chegada de anjos também. Mas você está falando sério? Você acredita nisso? Sim? Versículo 4. Como é que começa o versículo 4 aí? Hã? Caiu já. Mal começou o negócio, ele já caiu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que as pessoas caem? Quando nós oramos, eu quero que você entenda que não é só quando eu oro. O poder do Espírito está em você também. Se você ter uma vida de oração em línguas, você vai edificar esse poder dentro de você. E você vai começar a provar disso, desse poder. Você vai começar a colocar as mãos nas pessoas, mas eu te aconselho, ore de olhos bem abertos, porque quando você orar de olhos fechados, quando você abrir, as pessoas não estarão mais ali. Elas já vão estar no chão. Porque você vai transmitir o poder e a glória de Deus. O poder de ressurreição. Eu lembro de uma vez, estávamos numa igreja, estava tendo uma vigília, e naquele dia entrou um homem embriagado. Pastor Cláudio lembra disso? Você estava lá, você estava bem perto disso, né? Entrou um homem embriagado, e eu já estava ministrando, e aquele poder, e aquele homem veio para frente. Eu não sabia se ele estava entendendo, se ele não estava entendendo o que estava acontecendo lá, mas ele veio para frente, e quando eu me aproximei dele, o Espírito Santo falou assim: diga para ele, ele vai receber não porque ele precisa, não porque ele merece, mas porque ele precisa. Quando eu disse isso a ele, e que eu coloquei minhas mãos sobre eles, imediatamente, ele foi lançado, ele não caiu. Ele foi lançado de uma distância daqui para a parede. Ele, quando aquele homem levantou, ele já não estava mais embriagado, ele estava totalmente sóbrio. É o poder, é a unção. E quando nós liberamos com fé, produz resultados. Então as pessoas caem porque o nosso corpo, ele não consegue se sustentar quando tocado pela manifestação da glória de Deus. Nenhum homem ou mulher na Bíblia que teve contato com a manifestação da glória de Deus ficou em pé. Pastor, ok, mas você sabe que algumas situações são forçadas. Sim, eu sei. Mas o fato de que alguém está fazendo errado não significa que o certo não existe. E não é porque alguns estão fazendo errado que nós não vamos fazer o certo aqui.
Pastor, eu acho que tem muito exagero nisso. Aí eu concordo em parte com você, mas existe exagero em tudo dentro do corpo de Cristo. Existe exagero de religiosidade. Existe exagero de falta de oração. Você quer algo mais exagerado que um crente que não anda no poder de Deus? Então deixa eu dizer algo para você, eu prefiro exagerar do lado certo. Vamos falar sobre rir agora. Acho que já consegui explicar um pouco sobre cair. Agora, e quando nós estamos aqui, no culto, fluindo, e tem uns irmãos que começam a rir. E parece que isso é meio contagioso. Porque quem está perto começa também. Isaías capítulo 61. Vamos lá. Vamos colocar fundamento, daqui a pouco a gente quebra tudo. Mas vamos colocar a palavra primeiro. A palavra vem primeiro. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Como é que você restaura um coração se ele não estiver alegre? Isso não é restauração. Qualquer restauração que aconteça no coração envolve alegria. E alegria envolve riso. Algumas pessoas têm a cara carrancuda e dizem que estão alegres. Eu não creio assim. Porque a Bíblia diz que um coração alegre faz o que com o rosto? Se há alegria no teu coração, teu rosto vai mostrar isso. Diga isso para alguém. Se tem alegria no teu coração, o teu rosto vai mostrar isso. Aí você fala assim para esse irmão com todo amor, com todo respeito, e fala assim: seja livre dessa carranca. Aí tem um que é assim: pastor, só se eu nascer de novo. Vocês, olha vocês, hein? Enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Como é que você consola o triste? Ele precisa ficar alegre. Agora, como é que você sabe que alguém está triste? Porque existem características: choro, a expressão caída, o corpo. Agora, como é que você sabe que alguém está alegre? Porque existem sinais disso. Versículo 3. E ordenar. Está assim na Bíblia de vocês? Ordenar. Você sabe que ordenar é dar uma ordem? Você não tem a opção de ficar alegre ou não. Alegria é uma ordem. Você recebeu uma ordem: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos do Senhor. Não é uma opção. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê
uma bela coroa em vez de cinzas. Agora veja, óleo de alegria em vez de... A minha está tristeza, como é que está na de vocês? Pranto. Pare de chorar e comece a rir. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas você está dizendo então que nós como crente, a gente não pode chorar nunca? Não, eu não disse isso. A Bíblia inclusive diz que o choro pode durar, mas... Chore se for necessário, mas não viva a vida chorando. Se alegre, porque há força na alegria. Óleo de alegria em vez de tristeza. Perdão, em vez de tristeza. Veste de. Em vez do quê? Essa palavra espírito angustiado, ela também pode ser aplicada para a depressão. Há alegria enquanto louvamos ao Senhor. Há alegria nisso. E quando nós estamos louvando ao Senhor, sendo conduzidos no culto, e particularmente eu creio que o nosso ministério de louvor é um ministério ungido pelo Espírito Santo. Nós percebemos a unção do Espírito Santo fluindo quando eles estão tocando e cantando aqui na igreja, amém ou não amém? E essa unção que eles atraem através do louvor são as vestes de louvor. Esta igreja, ela tem que estar vestida de louvor. Você precisa estar vestido de louvor. Você precisa estar vestido disso, e isso vai manter a depressão longe de você. E ele continua, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Agora, por favor, vá em 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Tem uma expressão aí que eu quero chamar a sua atenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim: embora não o tendes visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria. Na minha versão fala inefável, mas tem uma versão que fala assim, alegria indizível. Quem tem essa versão aqui? Inefável, indizível e cheio do quê? Glória. Uma alegria indizível. É um nível de alegria que palavras não conseguem expressar, porque é uma alegria extravagante, sobrenatural, extraordinária. Então, como que nós não vamos rir? É uma alegria indizível, mas não é só isso. Além de ser indizível ou inefável, ela é cheia do quê? O que a Bíblia está dizendo aqui? Aqueles que creem podem provar uma porção da alegria de que vão desfrutar no mundo vindouro. Ok, você quer ficar, se você preferir a sua carranca, nós vamos deixar você com ela. Vamos ler de novo o texto. Embora não o tendes visto, nós não vimos Jesus fisicamente. A não ser que alguém aqui tenha mais de 2000 anos, ok? Alguém aqui? Não?
o amais, embora não o vedes agora. Nós não vemos Jesus fisicamente agora. Crede nele. E exultais não é de qualquer jeito. Você não escolhe a forma com qual você se exulta. Já está determinado na palavra. É para você se exultar com alegria indizível e cheia de glória. Você pode não querer entrar nessas coisas, mas não aponte, critique quem está entrando nelas. Pastor, eu até acredito, mas eu prefiro manter a minha postura. Eu sou uma pessoa mais comedida. Eu sou uma pessoa mais centrada. Olha o que a pessoa está falando. Ou seja, você é o centrado e todo mundo é doido. Tá ok. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Existe essa alegria indizível. Palavras humanas não tem como expressar elas. Então como é que nós expressamos essa alegria indizível e cheia de glória? Agora vai para o Salmo 126. Enquanto você procura, e hoje pela manhã quando eu estava orando, recebendo as instruções do Espírito Santo para esse culto, e eu fui perguntando, Espírito Santo, por quê? Por que você quer fazer isso? Porque era mais fácil a gente não se envolver com estas coisas, ser uma igreja como qualquer outra, porque essas coisas atraem críticas, atraem as pessoas que falam que é demônios, as pessoas criticam, falam mal disso, isso causa um pouco de desgaste para a gente ficar respondendo, e o Espírito Santo, ele diz, no mundo de trevas, de dor, de agonia, de aflição, de depressão, eu quero que o meu povo experimente a alegria que está preparado para eles. Você sabe que o mal do século é dito pelos estudiosos, qual que é? Depressão. Se o mal do século é depressão, a bênção do século é a alegria. Então veja que, apesar dessas críticas, nós não podemos parar, porque Deus quer que isso seja feito, Deus quer que isso seja experimentado, porque é a vontade de Deus que o seu povo comece a provar dos poderes, das bênçãos do mundo vindouro. E, meu irmão, e se você quer provar o que aconteceu com Filipe, de ser trasladado de um lugar para o outro, mas você resiste a algo tão simples que é se alegrar, então você vai andar muito limitado daquilo que você vai provar. Se você não pode crer para rir, como é que você vai crer para Deus te pegar sobrenaturalmente, pegar você de um lugar para o outro? Eu estou aguardando isso acontecer comigo, porque eu creio nestas coisas, eu creio que eu posso provar dos poderes do mundo vindouro. O Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Você sabe que Ele fez isso com você, quando você nasceu de novo e aceitou Jesus? Você estava cativo, você estava prisioneiro do diabo, do mundo, do pecado, das drogas, dos vícios, de uma vida destruída, mas Ele trouxe você de volta. Estávamos como os que sonham. Agora veja como é isso.
Versículo 2. A nossa boca. A nossa boca. A nossa boca o quê? A nossa boca o quê? Se encheu. Se encheu. Se encheu de quê? Isso. Você sabia que o Espírito Santo, ele está envolvido nesse negócio de encher sua boca de riso? Eu acompanho o crescimento dos meus sobrinhos. E existe algo muito curioso sobre isso. Porque Jorginho e Débora, eles precisam fazer um pouco de força para que Benjamin abra a boca para comer. Vamos, Benjamin. 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 Eu sou tio, eu fico de longe olhando, eu fico achando graça a essas coisas, né? Esse processo. Mas eu acredito que Deus, Ele está fazendo a mesma coisa com alguns de nós. Esperando você abrir a boca, para Ele encher você de riso. E Ele fica ali, vamos, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, vamos. Alguns entre nós são tão infantis quanto uma criança que precisa de insistência do pai e da mãe para abrir a boca para comer. Agora, por que os pais insistem? Ele não sabe. Mas os pais sabem a consequência dele não abrir a boca e comer. Você não sabe a consequência de não abrir a boca e rir, mas Deus sabe, por isso que Ele está insistindo. Abre a boca, vamos, eu quero encher. Ele enche a nossa boca de riso e a nossa língua do quê? Cânticos, que cânticos? Que cânticos? Lê aí, de alegria. Eu acho que nessa manhã, eu vejo pela fé essa cena, Deus como um pai aqui, e a Bíblia diz no Salmo 23 que Ele preparou uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, e Deus está ali com a colher na mão falando, abre a boca meu filho, vamos, você tem que comer, você precisa desse alimento, vamos, abre a boca, deixa eu encher sua boca de riso. Você não sabe, mas eu sei, se você não tiver esse alimento, isso pode adoecer você. Tem alguns, a criança ela se comporta assim, mas o adulto, ele já vai para um outro lado. Porque o adulto, ele já não come mais só para sustentar o corpo. Ele come por prazer. Por isso, todos nós aqui temos uma comida preferida. Hoje é na boca do estômago. Eu já falei, todo domingo, o almoço é na casa da minha sogra. Eu consigo fazer a dieta a semana inteira. Mas no domingo, porque a comida é boa. Pega isso. Quando a comida é boa, você não quer comer pouco, você quer se alimentar mais, você quer comer mais, você quer ter o prazer de experimentar mais, de provar mais, de encher a sua boca, de você receber esse alimento. É isso que Deus quer fazer com você aqui. Abra a sua boca e deixa Ele encher.
dieta para outros dias. Hoje é domingo, é dia de você almoçar na casa do Pai. Aleluia! Ai, ai, ai. Às vezes, durante a semana, eu vou comendo fora, né? Em restaurantes. Você vai enjoando aquele tempero de restaurante, do dia a dia. E eu fico assim, domingo é na casa da Dona Dulce. Domingo é lá. Irmãos, assim tem que ser a vida do crente. Às vezes os problemas vão se levantando. Às vezes as circunstâncias vão se levantando. Mas você fala, domingo está chegando. Domingo está chegando. Domingo está chegando. Domingo está chegando. Eu vou lá. Eu vou pegar alimento. Eu vou pegar alimento. Eu vou pegar alimento dos bons. É comida das boas. Uau, aleluia! Aleluia! Temos um bom alimento para nos alimentar, querido. É só abrir a boca que Ele vai te alimentar. Você deve criar esse ambiente na sua casa. Você deve tornar os dias de culto da igreja os melhores dias da sua família. Você deve criar os seus filhos com essa expectativa dos dias de culto. Ele vai terminar hoje, domingo à noite. Os seus filhos e você, na sua casa, já vão começar a criar expectativa para chegar na quinta-feira. Depois de quinta-feira, você fala, os seus filhos, pai, mãe, qual é o próximo dia? Filho, calma, é sexta, sábado e domingo, nós já estamos lá de novo. Aleluia! Vamos fechar aqui. Daniel. Aleluia. Temos um bom alimento nesse lugar. E você sabe que quando você come algo que você gosta, é muito difícil ficar só num prato, né? Não é não, Naninho? Aleluia! Recebe! Abra sua boca e deixa Ele encher você de riso. Nós falamos sobre cair. Nós falamos sobre rir. Deixa Ele falar agora sobre tremer. No poder de Deus. Daniel capítulo 5. Deixa eu ler a partir do versículo 1. Mas eu quero destacar o versículo 6. Mas para a gente entender, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas,
beberam, versículo 4, vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam em frente ao castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Então ele vê ali, eles estavam ali, profanando as coisas de Deus. Deus se manifesta para proteger aquilo que é dele. Estamos falando de manifestações de Deus, do seu poder, da sua glória, do seu espírito. Agora vamos ver a reação diante dessa manifestação. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos os perturbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. Os seus joelhos bateram um no outro. Ele começou a tremer diante do poder de Deus. Nós estávamos cantando aqui agora que tudo treme diante da voz dele. E quando nós vemos pessoas tremendo nos cultos, nós ficamos em dúvida se é o Espírito Santo ou se é o diabo. Então nós estamos cantando coisas que nós não cremos. Nós precisamos pensar nisso. Quando o poder de Deus vem sobre o corpo de alguém, uma reação é cair, a outra pode ser começar a rir, mas uma outra muito comum é tremer. Deixa eu me mostrar mais um texto. Jeremias, capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 9. Diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. O profeta estava experimentando essa manifestação. E a Bíblia diz que todos os ossos dele estavam estremecendo, estavam em tremores, por causa do poder de Deus. Sou como um homem, o quê? Ele não fala que ele era um homem embriagado, mas ele era como? Você lembra de Atos? Quando foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que olharam, o que elas começaram a falar daqueles que estavam cheios do Espírito Santo? Que eles estavam o quê? Embriagados. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido do vinho. Tremor e embriaguez. Por causa do quê? Por causa das palavras da sua. Embriaguez e tremor. Por causa do quê? Das palavras da sua santidade. Como é que pessoas podem ver essas manifestações e se levantar contra elas? Falar delas, dizer que é o diabo. E eu poderia ficar aqui até o culto da noite mostrando base bíblica para vocês, para isso e outras coisas. Mas eu acho que tá bom, né? Vocês querem almoçar, né? Hoje tem o almoço para mim. Ela tá falando assim, ó, vou fazer. Aí às vezes o genro é folgado e fala assim: dona Du, será que domingo dá para a senhora fazer isso? Ela faz. Mas eu prefiro quando ela é guiada pelo Espírito. É sempre melhor.
Aleluia. Graças te damos, Pai. O Senhor está preparando esta igreja. Tem algo se aproximando de nós. Tem uma onda se aproximando de nós. Aonde a dúvida, o medo e a incredulidade não podem nos parar. Aleluia. Eu queria que o Ministério de Louvor assumisse aqui.